Relacionamento aberto, amor livre, poliamor, comunidade afetiva, sex positive. Esse é novo pra mim. Discutir relações não monogâmicas está em alta, ainda bem. Mas, na boa, a gente, homem, tá preparado pra isso? E aí, meus amigos, na paz? Pra quem não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais gratuitos, com produção de conteúdo, como esse podcast, e serviços como workshops, oficinas e atividades do tipo. Ao meu lado, meu amigo e companheiro de Memo, Caio César, o Geocaio da internet. Fala galera, mais uma vez aqui com vocês, nesse tema hoje bastante polêmico, né? Mas que vai dar uma boa conversa entre nós com certeza. E hoje, para falar sobre os muitos desafios das relações não monogâmicas, a gente tem aqui Marcelo Saraiva. Olá, pessoal. E mineiro, né? Rafael. Mineiro. Rafael. A gente fala mineiro? Mas só chama de mineiro mesmo, mais mineiro. fácil. Tá bom. Que foi o líder da rodada de um dos nossos encontros que propôs esse tema que a gente vai discutir aqui hoje. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado. Bom demais contar com vocês nesse nosso papo aqui, desse episódio. Antes de começarmos de fato, claro, muito obrigado a Cartago, às sandálias masculinas da Grendene, marca que acredita que o homem deve ter liberdade para ser o que ele quiser ser, para usar o que quiser usar, sem barreiras, com estilo e conforto andando juntos. Você encontra os produtos da Cartago nas melhores lojas aí da sua cidade ou na loja online da Grendene, que é essa marca querida que todos nós já conhecemos, né? Para saber mais, é só acessar cartago.lojagrendene.com.br ou no Instagram da marca, no @sandecartago. Eu queria, inclusive, oferecer aqui, Cartagos para os nossos convidados. Que maravilha, hein? Por favor, hein? Que maravilha. Eu queria ser convidado muito. toda vez também para receber esse som de Cartago. Maravilhoso. Que lindo. E bom, para começar então, quantas e quais são as possibilidades de um relacionamento não monogâmico? Os clássicos casais monogâmicos hoje dão lugar a outras formas de relacionamento. Vai ser votado amanhã em comissão na Câmara de Deputados o projeto de lei que reconhece como família união entre duas ou mais pessoas, independentemente de gênero. Você já ouviu falar no poliamor, amor livre, relacionamento aberto, relacionamento virtual? O padrão comum nas novas relações é não ter padrão. O repórter Lúcio Castro foi conhecer o primeiro casamento poligâmico com registro em cartório aqui do Rio de Janeiro. Veja só. Não dá para cravar quantos tipos de relação não monogâmica existem hoje. Os termos estão sendo criados ainda, né, adaptados e, reinventados e escritos e debatidos. Mas a gente já pode falar de alguns aqui. Tem o relacionamento aberto, que talvez seja esse um dos mais conhecidos e praticados por aí, que basicamente é quando um parceiro e a parceira ou, né, os parceiros ali chegam a um acordo que permite relações de sexo, relações físicas, né, com outras pessoas. E ao contrário da traição, no relacionamento aberto, os dois têm consciência, estão conscientes das atividades de cada um e concordam com isso. E aí é importante determinar regras específicas, né? Esses acordos que eu não acredito que seja fácil, inclusive, da gente chegar neles, né? Pode transar com uma pessoa conhecida? Quantas vezes? É para contar sempre pro parceiro? Não é para contar? E para trazer um exemplo desse papo que rola entre casais, desses acordos, a gente trouxe o Luiz Carlos rapidinho para ele explicar. Um trechinho, né? Um trechinho de um desses acordos que ele tem com a sua companheira. Eu não sei se eu cheguei a dizer, mas a segunda regra que é de não expor, por exemplo, para eu falar nesse podcast, eu conversei com ela antes e ela não só autorizou, como me deu força, mas foi uma medida de cuidado, porque sabia que ia estar colocando questões que, se viessem ao conhecimento dela, ela poderia se sentir exposta. Então, foi um cuidado que tem a ver com essa segunda regra, né? Esse foi o Luiz Carlos, é um participante de um dos grupos também reflexivos do Memo. É um cara muito legal. Muito obrigado, Luiz Carlos, pela sua participação, que ainda ouviremos novamente, né, em outro momento aqui desse episódio. Valeu, Luiz. Além do relacionamento aberto, tem também o poliamor, né, que é quando você tem alguns relacionamentos reais, né, um envolvimento sentimental mesmo, 2, 3, 4 relacionamentos. São pessoas que se consideram capazes de se apaixonar e de se envolver afetivamente com mais de um parceiro. E hoje a gente encontra referência a tipos de poliamor. Tem o poliamor hierárquico,
tem um poliamor não hierárquico. Acho que nem é pra gente ficar entrando no detalhe de cada coisa aqui, mas vale a pesquisa no Google, meus amigos. Mas aí, meus queridos amigos de mesa, né? Que tipo de relacionamento não monogâmico vocês conhecem ou mesmo vivem, né? Como vocês dois, acho que vivem, né? Tanto o Mineiro quanto o Marcelo participam, né? Vivem de um relacionamento não monogâmico, assim. Vocês podem trazer um pouco do que é isso pra vocês? Bom, a gente vai encontrar sempre, toda vez que fala nesse assunto, né, muitas nomenclaturas. As nomenclaturas são importantes, mas eu acho que elas são importantes para quem já deu os primeiros passos e já está vivendo, né, esse processo de abertura do relacionamento ou tentando relacionar-se de outra forma. Eu acho que antes disso, né, você já começar a fazer essa pesquisa pelos tipos de relacionamento pode ser um pouco confuso. Uhum. Eu acho que o importante é a gente ter em mente o seguinte, né, todos eles são agrupados a partir do que eles não são. Né? Então, quando a gente fala de não monogamia, a gente está falando o quê? De diversas formas de relacionamento que aboliram a exclusividade, né, monogâmica. Eu acho que essa é que é a grande questão. Então, num primeiro momento, se você está começando a se interessar por isso, né, mais importante do que você fazer um estudo de, sei lá, 18 itens diferentes de possibilidades de relacionamento, se concentra naquilo que você está abdicando, aquilo que você não quer ser. Eu não quero para mim, para os meus relacionamentos, a exclusividade. Eu acho que a exclusividade traz problemas enormes, enfim, né? Todos conhecem esses problemas, ou já passaram por eles, ou conhecem alguém que passou. Então, eu acho que o denominador comum é esse, é muito importante, né? É o que a gente não é. Né? A gente não é monogâmico, a gente abriu mão da exclusividade monogâmica e foi buscar outras formas de relacionamento. Passou por essa fase, aí sim você se preocupa em saber o que é melhor para você. Você pode ser uma coisa no momento, outra em outro. Não há problema nenhum em trocar de tipo de relacionamento. Não é uma coisa que você é desse jeito, vai morrer desse jeito, né? Você faz a sua mudança, mas é sempre em função de quem vai estar com você também. Então cada relacionamento é único, cada forma, né, cada contato é uma combinação e cada combinação vai produzir a sua própria dinâmica. Então se você não souber lidar com várias coisas diferentes, né, não adianta você dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Então, assim, acho que no primeiro momento não é muito importante dar muita atenção às possibilidades, aos tipos de relacionamento. Se concentra no que você não quer, entende bem o que é que você está negando e depois abraça o que vier. Legal. Marcelo já mostrando pra gente que a gente começou errando, né? Sim. Muito obrigado, Marcelo. Eu não entendo absolutamente nada sobre o assunto, assim, de termos, né? Só pelas experiências que eu observo dos meus amigos. Mas eu sempre achei, sei lá, que poliamor era quando você você tem, sei lá, mais de um parceiro fixo. Então, eu não tenho uma pessoa só, eu tenho 3, mas são só aquelas 3. Existe isso ou não? Ou como é que é essas questões? Antes de qualquer outra coisa, né, nós estamos falando sobre pessoas. Né? Então, as possibilidades de combinação são muitas. Né? Especificamente, o poliamor é considerado, de uma maneira geral, né, a poliafetividade. Então, estão liberados os afetos múltiplos. Né? Porque tem a questão sexual, por outro lado. Então, tem pessoas que mantêm relacionamentos fixos, monogâmicos, né, convencionais para toda a sociedade, né, mas permitem-se fazer sexo com outras pessoas em ambientes restritos, festas ou coisa parecida. Né? Tem gente que pratica o chamado relacionamento aberto e coloca a regra de que não pode ter envolvimento afetivo. Então, pode fazer sexo com outras pessoas, pode inclusive estar sozinho com outras pessoas, mas não pode haver relacionamento afetivo. Não pode dar beijo, não pode fazer carinho. Né? Não, até pode, você não vai estar vendo, né? Mas a ideia é de que um afeto rouba o outro. Entendi. Né? E muita gente vive esse modelo e ele é muito ruim, né, para os envolvidos, porque as pessoas ficam acreditando, né, que o afeto ele é mensurável. Né? Então, assim, é como se fosse um litrinho de água. Uhum. Né? E aí, se você começa a sair com alguém e gosta desse alguém, você tá tirando sei lá quantos ml desse litrinho e colocando lá. Não é assim que funciona. Mas geralmente é o que eu mais percebo, assim, que é o comum, né? Mineiro, tu vive um relacionamento aberto, poliamor, como é que é a tua onda aí? Como a gente estava aqui até falando um pouquinho mais cedo, né? O meu relacionamento é não monogâmico. Então, a gente tem essa convenção de que a gente não necessariamente precisa
está no relacionamento monogâmico, só 2 pessoas, a gente pode incluir outras pessoas na nossa relação, mas a gente não tem uma convenção sobre o que vai ser a respeito de ter uma terceira pessoa dentro da nossa relação. Hoje são pessoas que transitam na minha relação e transitam na relação da minha companheira nesse sentido. Então, assim, eu concordo muito com o que o Marcelo estava falando, de que cada relação é construída em função daquilo que a gente está vivendo, cada pessoa vai ter um acordo diferente com você. E bom, assim, o relacionamento traz pra gente várias outras dinâmicas, outros desafios que a gente não está pronto para viver também, né? A gente foi criado dentro de uma estrutura patriarcal, monogâmica, então a gente sempre tem um exemplo do pai, da mãe, do tio, do primo, do amigo, todo mundo sempre foi monogâmico na sua vida. Então, você quebrar isso dentro da sua cabeça, de que, eu posso... O meu litrinho pode ser compartilhado, que vai continuar sendo um litrinho, sabe? É um negócio tanto difícil pra gente, quanto para as pessoas que estão se relacionando com a gente. Mas é um movimento que a gente faz por iniciativa própria, né? Então, eu não me sinto contemplado com essa ideia de que se eu colocar um pouco de amor em outra pessoa, em outra relação, o amor que eu já tenho aqui hoje vai ficar menor. Então, para mim começou desse jeito, eu comecei a entender as relações abertas, não monogâmicas, poligâmicas dessa forma, que o meu amor não é algo limitado, que quanto mais eu dividir ele, menos eu vou dar para cada um. É igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, né? Tipo isso. E, tipo assim, pra mim parece até meio esquisito, assim, essa ideia, porque é como se fosse essa ideia de que quando você gosta de alguém, você para de gostar de outra pessoa, é muito de namoros fechados, né? Relações fechadas, onde a pessoa coloca uma regra de que você não vai ficar com mais ninguém porque ela tem medo que você goste mais de outra pessoa do que dela. Então, perceber isso, por exemplo, dentro de uma coisa aberta, me soa bastante estranho até. Pô, Caio, você falou num ponto aqui que o Luiz que entrou no início, né? Ele fala também disso, assim. Acho que vale a gente ouvir ele agora. Um dos maiores medos de quando se abre a relação é a possibilidade de o casamento se destruir porque a pessoa conhece. Alguém pode conhecer uma terceira pessoa e, portanto, se interessar por essa terceira pessoa. Nenhum relacionamento monogâmico impede que isso aconteça, ou ele vai se constituir numa relação de felicidade, de sentimentos positivos, se houver o recalque, o ressentimento sexual de algum dos seus membros. Então, é falha, na minha opinião, na nossa opinião, essa teoria, né? Excelente. Então é isso, né? Ele colocou, assim, relacionamentos monogâmicos também não impedem que você acabe se envolvendo com uma outra pessoa ou gostando de alguém, né? Tipo... Isso não é uma regra, né? Isso não... Em algum lugar lá do século XVIII, né, escritores europeus definiram o que a gente pode considerar hoje o gabarito do amor romântico. Né? Decidiram que seria daquela forma e as pessoas seguem quase 300 anos depois copiando esse modelo. Né? Acreditando que nós somos metades em busca de uma completude para toda a vida e a realidade, a prática mostra algo exatamente diferente disso. Né? É como se, não digo a humanidade, mas uma quantidade muito grande de pessoas vivessem em função de um desejo que ele nunca se realiza, porque você acha alguém que vai completar você para toda a sua existência. Olha, até tem quem consiga, mas estatisticamente é a minoria absoluta, né? A maioria quebra a cara várias e várias vezes. Né? Então... Isso é problemático pra caramba, né? A gente fica ali eternamente buscando aquela realização, aquele amor que a gente vê no filme, que é construído socialmente, ou a gente começa a passar direto por situações. Pô, tem um cara na família que, um casal maravilhoso, mas, acontece essas coisas erradas. Mas eles são um casal maravilhoso, tem filhos maravilhosos. E a gente começa a meio que desviar dos problemas para colocar em um nome maior esse grande amor verdadeiro, amor da vida toda. Eu acredito que tem gente que consiga, mas... Não, a gente vê muito casos, por exemplo, até na minha família mesmo, sei lá, os avós
ficaram casados durante 50 anos, 60 anos, e todo mundo acha isso maravilhoso, mas se você for olhar de fato como era essa vida a dois deles, a gente enxerga vários problemas, várias traições, várias questões que eram muito ruins para ambas as partes, e principalmente para mulher. Assim. Eu acho que a gente, na maioria das vezes, acaba vendo esses relacionamentos monogâmicos, né? Dando errado, né? E aí acaba caindo numa traição da vida, numa parada assim. Mas eu achei importante o que você colocou, Mineiro, porque não tá errado, né? Também a pessoa querer viver num relacionamento monogâmico. Talvez o desafio seja até maior do que no relacionamento não monogâmico, né? Mas não tem certo e errado nessa história, né? Tem gente que vive de forma monogâmica e aparentemente, ao menos, tá tudo bem, né? Tá resolvido com essa história, assim, né? A não monogamia, ela é, antes de tudo, né, a negação da exclusividade, e é um discurso, né, e uma prática sobre liberdade. Liberdade para fazer o que quiser, até mesmo ficar só com uma pessoa, se for do seu desejo. Sim. Né? Isso não é obrigatoriedade de ter vários parceiros e parceiras, isso é uma potencialidade. Você abre a porta para que isso aconteça, e se, né, a vida lhe trouxer essa felicidade, ótimo, se não, fique com um só, fique bem sozinho, fique como quiser. É isso, boa. Tanto que no último ciclo dos encontros do Memo, no meu grupo tinha um menino que ele vivia isso, assim, ele tinha um namoro aberto, só que só era aberto pra mina dele. Porque ele não queria pra ele queria ficar só com ela, mas ela queria ficar com outras pessoas, e eles trocaram ideia e é isso. Ele falou assim, ela gosta de ficar com outras pessoas, com homens, mulheres, e eu gosto de ficar só com ela, e pra mim tá tudo certo, e é isso aí. Cara, você falando essa parada aí, me vem uma coisa que eu já ouvi muito, assim, de amigos, né? Que é a coisa assim, porra, mas aí, na moral, relacionamento aberto é ser corno manso, pô. O cara vai ser corno manso. E tem o contrário também, pô. E tem o contrário também. Tem o contrário também. Tu fala, porra, não, tô num relacionamento aberto, a galera, porra, é a melhor coisa, tu tá namorando, pode pegar geral. Vai pegar geral. Como é que é essa parada, cara? Sabe, tipo, como colocar pra essas pessoas, né, que ou vem assim, porra, agora assim, liberou geral, putaria! Ou assim, porra, você vai estar sendo cornado aí, tua mulher vai estar sentando no outro, porra, que porra é essa? Cara, é uma parada difícil, porque é sociedade, né? A sociedade da gente traz muito isso, nossos amigos, e toda essa masculinidade que o homem tem que ser o centro da coisa, e isso é bem difícil de explicar para certas pessoas. Tem certas pessoas que a gente, porra, não, senta aqui, vamos conversar. A parada não funciona assim, tem muito respeito, isso não foi um desejo só meu. Sim. Às vezes, porra, isso foi um desejo dela que eu entendi. Então, é muito mais entender ali sua relação, entender como você se encontra dentro dessa relação, como que as pessoas que vão entrar nessa relação vão afetar a sua relação com a pessoa. E ter um acordo, como o Luiz falou das regras, né? Ter um acordo que seja bom para você. Então, às vezes, o cara o exemplo que o Caio deu, pô, o cara não se sentia seguro, não se sentia confortável para sair com outras pessoas, mas a mulher dele sentia. Então, porra, é um acordo deles. Corno manso. A primeira coisa que vem na cabeça é o outro chamando ele. Sim. Sabe? Isso é foda. Então, e ele falou sobre isso também. O quanto estava sendo difícil, não para ele enquanto pessoa, porque para ele estava tudo certo, mas para os amigos, para a família, de aceitar e tudo mais, porque embora eles não falassem sobre isso tão abertamente para a família, sei lá, poderia acontecer de um parente dele estar na rua e ver a mina ficando com outra pessoa. Então eles deixaram isso minimamente claro para a família, para já evitar essas questões, mas era bastante complexo, assim. Esse ponto que vocês tocaram, ele levanta algumas questões importantes, né? Acho que um deles, que é uma das coisas que todo mundo que está começando pergunta, é para quem eu conto? Né? Principalmente o pessoal bem mais jovem, né? Que esse é um fenômeno que vem aumentando bastante, principalmente entre pessoas mais jovens, né? Que já estão aí contestando os modelos tradicionais de relacionamento. Toma um certo cuidado para que isso não vire a sua identidade, para que você saia por aí dizendo, sou não monogâmico. Isso vai dar uma dor de cabeça, vai dar um problema.
Né? Então, assim, eu não estou sugerindo que a gente deva sair por aí vivendo uma vida dupla, não é esse o caso. Agora, a questão é, escolha cuidadosamente para quem, onde e quando você vai conversar sobre isso. Ponto importante esse, hein? Né? Uma quantidade enorme de pessoas. Sabe aquele seu colega do trabalho que faz aquelas piadas do pavê? Ele não precisa saber disso. É esse cara que fala do corno manso. É esse cara que vai te chamar de corno manso, ele não tem nada com isso. Se bem que agora, Marcelo, todo mundo aí vai saber que você é um cara não monogâmico, então... Bom, na realidade, a maioria das pessoas que eu conheço já sabem. Já tá mais tranquilo com isso, né? Já tá mais tranquilo. Bom, são 10 anos. São 10 anos. Pô, inclusive, aproveitando o gancho, eu queria chamar aqui o Bruno Benites, né? Seu amigo, Bruno Benites. Grande Bruno. Ex-participante dos nossos grupos do Memo e tal. Ele conta pra gente um pouco a experiência dele, como ele entrou nesse universo e tudo mais. Olá, meu nome é Bruno, eu tenho 37 anos e sou não monogâmico. O meu primeiro contato com a não monogamia foi no swing, que é uma não monogamia sexual, basicamente. Isso lá por cerca de 10 anos atrás. Caí na não monogamia de verdade, assim, eu comecei a estudar, a entender sobre isso, ao vivenciar uma relação em que tinha uma pessoa que eu conheci no swing, quando nós começamos a desenvolver uma relação. E isso é um formato não monogâmico de relação afetiva, em que essa pessoa tinha uma outra relação primária, que era um casamento, e nós éramos namorados mesmo, né? Tinha uma relação estruturada ali. Mas são duas relações separadas. Ela tinha duas relações separadas, que é um dos formatos possíveis. Eu hoje vivo num formato de relação em que nós somos não monogâmicos, a gente podia chamar de relacionamento aberto para algumas pessoas, mas embora nós não tenhamos outras relações com outras pessoas, além de nós mesmos, né, a gente não é necessariamente exclusivo. Então a gente é mais um formato vivido e que hoje tem funcionado também bastante, não como furte outros formatos. Valeu, Bruno. Obrigado aí pelo seu depoimento. Eu acho que no depoimento do Bruno tem umas coisas importantes, assim, né, que eu, sei lá, me chamaram a atenção. Primeiro é do swing, né? O swing fazer parte desse relacionamento não monogâmico aí, né? Como uma possibilidade, né, de um relacionamento não monogâmico, que era uma coisa que, sei lá, na minha ignorância aqui, pra mim relacionamento não monogâmico era relacionamento aberto, poliamor, amor livre, essas coisas que a gente escuta mais por aí. E por mais que o swing seja uma coisa tradicional, entre aspas, aqui diante desses novos termos, é uma coisa que eu nem pensava sobre. Assim, é polêmico, né? Até mesmo dentro da comunidade não monogâmica, se o swing é de fato ou não. Olha aí. Né? É uma forma de não monogamia. Porque, em geral, né, no swing você está renunciando apenas à exclusividade sexual. Né? Então, os casais vão, na maioria das vezes são casais, hétero, majoritariamente, né? E é como se ele funciona, na realidade. Eu não quero aqui emitir juízo de valor sobre o swing, é divertido. Quem nunca foi, vale a pena. Agora, a questão que eu acho importante é a seguinte, né? Na maioria das vezes, ele funciona como válvula de escape para relacionamentos monogâmicos tradicionais. Então as pessoas mantêm a aparência de tudo. É bastante comum que as pessoas façam tudo que um relacionamento monogâmico tradicional faz. Isso inclui as traições e todas as outras questões. Mas num determinado momento, não, vamos aqui para esse espaço seguro onde podemos exercer a nossa sexualidade de acordo com as regras locais. Tá, você abdicou até a página 2, 3. Né? Então, eu acho que é uma coisa híbrida. Né? Ele mantém as estruturas monogâmicas exclusivistas tradicionais, principalmente grifo na renúncia, né, do afeto. Não pode ter afeto, na maioria das vezes, mas você alivia a tensão sexual. Sim. A tensão sexual é uma questão importante, precisamos falar dela, né? É o tesão que faz as pessoas traírem. As pessoas não traíram porque acharam alguém muito inteligente ou muito legal. Até pode acontecer, mas em geral é tesão, sexo, desejo sexual. Aí quando você está monogâmico, restrito, né, dentro de um acordo de exclusividade sexual, é comum que você fique sublimando o seu desejo ou traia.
Sim. Né? E a sublimação do desejo leva você a ficar ali, né, imaginando potenciais possíveis relações sexuais. Então você às vezes vai ter tesão até em quem você não teria, Sim. só porque você está com aquilo represado. Sim. O swing entra exatamente aí, né? Abrindo essa comporta do desejo e criando aí essa satisfação da tensão sexual. Legal. Mas não resolve a questão dos afetos. Sim, talvez seja um outro... igual, sei lá, um relacionamento aberto que tem essa coisa de, né, só permitir transar e não se envolver afetivamente. Também estaria dentro dessa mesma lógica de válvula de escape. Mas já é um passo à frente. É um passo porque à frente. você permite, né, que aquela pessoa fique a sós com outras pessoas em Sim. outras ocasiões. Em geral, quem pratica o swing restringe a prática a um espaço e um E você período. fica ali olhando, né? Sei lá. Mas às vezes é uma boa maneira da pessoa começar, né? Como foi o caso do Bruno aí, que Sim. falou que começou assim, depois foi, né, progredindo, né? Não sei se é uma progressão, mas ele foi, né, mudando as características de se envolver. Uma outra coisa do áudio dele que me chamou muita atenção foi essa coisa de, tipo, ele namorou com uma mulher que era casada. E aí, cara, Que loucura, né? então, abrindo meu coração aqui pra vocês, eu acho isso muito doido ainda. Eu acho que eu sou muito construído, né? Estou encaixotado nessa coisa da monogamia, porque eu fico assim, meu Deus, como é que é casada? Então, assim, né? Casada, vem na minha cabeça, assim, envolvimento familiar profundo, sei lá, vai que tem uma família constituída com filhos, né? Sei lá o quê. E tem um relacionamento amoroso, né? Um namoro, então é um relacionamento sério e tudo mais, estruturado, como ele falou, com uma outra pessoa, né? Eu ainda fico com a sensação de coisa de filme, sabe? Eu acho que o que mais me impressionou foi o nome, tipo assim, namoro, né? Porque essas questões existem, mas geralmente é o amante. A pessoa fala, eu fui amante de fulano, sabe? Fulano tinha amantes. É que amante talvez seja assim, a traição, né? Então, mas namorei é louco, eu também acho louco. Uma coisa que se fala muito, né, no pensamento não monogâmico de uma maneira geral, que é um ponto importante disso que vocês estão falando, né? A escada do relacionamento. O que é a escada do relacionamento? É o modelo de relacionamento tradicional que está introjetado no DNA da gente. Né? Então você começa conhecendo, ficando, né? E de ficante evolui para um namoradinho, de namoradinho para noivo, de noivo para casado, de casado para a vida toda, felizes para sempre. Então, quando você começa a sair com alguém, se você não abdica, né, e não faz a sua reflexão sobre a escada do relacionamento, todo relacionamento precisa necessariamente ir na mesma direção, confluir, né, no mesmo lugar? Não. Às vezes você Isso quer acho só... que é até mais fácil de entender, sei lá. Que, né, não precisa ter essa escada aí, né? Seguir esses passos todos, mas eu fico... juro, acho que falta de... Não sei nem explicar o que é isso que eu tô sentindo aqui. Não consegue alcançar, eu acho. Eu não consigo alcançar, exatamente. Boa, cara. Acho que eu vou te dar um exemplo prático que faz mais sentido, né? Imagina que num determinado momento você é casado, tem lá uma esposa, você tem, sei lá, 1 ou 2 relacionamentos. Aí você gosta, sei lá, de ir à cachoeira. Sua esposa detesta a cachoeira. Aí tem uma pessoa que gosta muito de cachoeira também. Você tem um relacionamento com ela, você vai à cachoeira com ela, sei lá, no sábado. Não todo sábado, mas quando der à vontade. Então, assim, não precisa necessariamente virar outra parceria para toda a vida, felizes para sempre, Sim. todos juntos. Sim. Né? É muito comum as pessoas falarem, mas aí, moram 2, moram 3. Eu falo, calma, gente. Policonjugalidade é outra história. Policonjugalidade. Caralho, tem todo um glossário, né? Sim. Conjugalidade a 2, conjugalidade com mais de um, policonjugalidade. Olha Tem aí, quem rapaz. consiga. Olha Eu aí. admiro muito. Né? Muito bom. Mas é um negócio muito difícil. Mas é como se você olhasse, né, para o iniciozinho da história e já tentasse enxergar o final dela. Tá certo, tá certo. Isso vale até para relacionamentos monogâmicos, né? De fato. Assim, sim. eu A acho famosa que isso expectativa. O povo fala muito disso. Expectativa de relacionamento. é isso. Você pode ter um relacionamento com alguém cuja expectativa seja ir ao cinema, tomar uma cerveja depois e dar uns amassos no final da noite de maneira gostosa, honesta, consensual, feliz para ambos. Desde que esteja acordado entre as partes, né? Isso. Claro. Eu lembro de, na minha vida amorosa, em uma fase da vida, eu brincava com os meus amigos. Eu era bem babaca, na real, assim, na verdade. Mas eu falava com os meus amigos... Todos fomos, né? Mas eu brincava com os meus amigos que eu gostava de ter rolinhos primaveras. Rolinho Primavera foi uma coisa que eu li numa coluna do Chico Sá, na Folha, de anos atrás, assim, sei lá quanto tempo tem isso. Mas eu li ele falando que, tipo, era justamente isso, assim, ele gostava de ter um rolinho primavera, ou seja,
é um relacionamento que não é um namoro, mas também não é só uma mulher que você fica, não é só uma pessoa que você transa ali no final da noite e tal. É uma pessoa que tem uma boa conversa, que você gosta de ir ao cinema, que você, quer trocar ideia, é uma pessoa interessante, assim. E eu gostava de ter esses relacionamentos e na escada da relação, né, porque eu não falava isso para as pessoas. Então vamos viver um rolinho primavera. Eu não deixava isso claro. Então, acho que é um consenso social, né, que tipo, existe essa escada. Então você começa ficando, evolui pro rolinho primavera, a pessoa entra na expectativa. E eu percebi que eu estava gerando aquela expectativa, mas eu estava vivendo meu rolinho primavera. Então, aí a pessoa queria dar esse passo na escada e eu falava assim, não tô afim, não sei o quê. E eu fui fazendo isso consecutivamente com pessoas muito legais, assim, com pessoas que eu gosto até hoje, mas de um jeito meio egoísta, sabe? De um jeito meio babaca mesmo, assim. Porque, no final das contas, eu sabia que não ia acabar namorando com aquela pessoa, mas eu deixava que o envolvimento surgisse, sabe? Sei lá, Mas fui aí babaca demais mesmo? Como é que... Pra mim, existe uma questão de como a gente resolve isso. Porque isso já aconteceu na minha vida algumas vezes também. E aí surge essa questão de eu quero namorar de uma outra pessoa. Eu digo, bom, eu não quero. Como é que a gente resolve? A gente termina? Se você achar que termina, pra mim, ok. Você quer continuar? Eu estou colocando a maneira como eu coloco. Aí a pessoa fala, eu quero continuar. Mas continua nessa expectativa. Então, eu particularmente nunca sei qual é a minha posição. Eu continuo porque ela disse que quer continuar, mesmo sabendo que eu não quero. Ou eu preciso, sabendo da expectativa dela, tomar uma posição por ela, tipo assim, cara, eu tô vendo que você tá muito afim de namorar, eu não quero namorar, então é melhor a gente não ficar mais. Então eu nunca sei qual é a minha posição nesse sentido, porque de fato é muito confortável, tipo assim, eu deixo claro, bom, eu não quero namorar, mas se você quiser continuar ficando, vamos ficar aí. É mesmo. Aí a pessoa fala, então vamos continuar ficando. Você caga pra sua Mas responsabilidade. ela continua tendo expectativas, né? É isso, então. Você sabe disso, mas ao mesmo tempo você foi honesto. Então, e mas aí honesto pela metade ali, né? Então, essa que é a grande questão. Porque se você tá dizendo, eu não quero namorar, eu tô dizendo isso pra você e você vai continuar comigo sabendo disso, é uma responsabilidade da pessoa também, de continuar nessa sabendo que você não quer. Então, acho que esse limite é muito complexo pra mim, de fato. Complexo, não, mas de fato é complexo, assim. E essa parada do rolinho primavera... Só pra falar, eu também já estive na outra posição, né? Sim. A pessoa tá vivendo um rolinho primavera comigo ali e eu quis evoluir nessa escada aí e a pessoa falou assim, ih, rapaz, acho que... Emocionou. Eu só quero o cineminha mesmo. Eu só quero o cineminha. Mas sobre isso, né, de você estar sendo honesto, era esse argumento que eu tinha quando eu fazia esse tipo de coisa, sabe? Eu falo assim, não, eu tô falando que não quero nada, mas a pessoa continua vindo atrás, o que eu posso fazer? Mas isso na verdade era uma babaquice minha, assim. Eu hoje, vendo, né, o meu passado, eu percebo que na verdade eu estava sendo meio babaca mesmo, assim. Eu sabia que a pessoa estava interessada em mim de uma outra forma, eu sabia disso e por mais que eu tivesse falado, a pessoa continuava interessada assim, e eu meio que assim, se eu falei, tá falado, então a pessoa que se foda, porque ela tá ciente das consequências. Mas, na verdade, isso pra mim é uma ausência da minha responsabilidade sobre a outra pessoa, porque eu sei que ela tá se submetendo, sabe? Talvez entre aspas aqui, não sei se submetendo, porque ela tá de fato consciente, mas... Você entende o que eu tô querendo dizer? O que você acha? É porque, às vezes, pra mim, eu entendo e eu penso muito sobre isso, de fato, mas pra mim, às vezes, parece muito soberbo. Porque, tipo assim, isso já aconteceu também, do tipo... Eu falei pra pessoa, cara, eu tô vendo que a gente não quer a mesma coisa, então eu acho que é melhor a gente não continuar junto. Aí a pessoa fala pra mim, mas você não pode tomar uma escolha por mim. Se eu tô dizendo que eu quero continuar, eu quero continuar. Não, mas então, aí acho que o papo tá reto. Não, se eu não quero, dois não namoram, né? Mas é isso. Mas acho que o papo tá reto, porque eu já me fudi nessa também com a Gabriela, minha parceira atual, assim. Eu vim cagando essa regra, não sei se... estamos aqui, não sei o que, ela falou assim, Pedro, que porra é essa, sabe? A gente fica aí uma vez pro final de semana e uma vez ou outra. Você tá achando que eu tô querendo namorar com você, por quê? Aí eu falei, você tem razão. Aí, a partir dessa conversa, inclusive, a nossa relação evoluiu e estamos namorando e hoje moramos juntos e tudo mais, mas
partiu de uma pressuposição minha, arrogante pra caralho. Ou provavelmente porque você queria namorar. Ou porque eu tava ali, né, sei lá. Exatamente, a insegurança era sua. Bem provável, bem provável. Então, assim, ela me deu uma virada máxima. Então tem isso, de fato. Mas eu acho que tem que ser muito reto o papo pra não ter nenhum tipo de dúvida. E mesmo assim, caso você perceba, não custa nada puxar o paraquedas. Porque pra você não vai fazer... não vai ser tão transformador na sua vida, assim, manter aquele rolinho primavera, no meu caso, né, lá atrás, ou não, sabe? Super me identifico com a questão dos rolinhos primavera, porque, cara, já passei por isso não com esse nome. Não era rolinho primavera Isso é no Chico meu caso. Sá, isso é autoria Chico Sá. A minha história nessa situação de poligamia, não monogamia, começa lá atrás. Eu tinha um namoro de anos, 5, 6 anos na época, não lembro ao certo quando começou, e foi uma parada... A gente já não tinha... Nossa relação, felizmente, desde o começo sempre teve muita confiança um no outro, sempre teve um diálogo muito aberto, até que chegou um momento que ela propôs pra mim. Ela chegou pra mim e falou, cara, às vezes eu tenho situações, eu vejo situações em que quero sair, quero encontrar, quero ficar com outras pessoas, tá rolando ali, e eu não queria que isso fosse um problema pra você. Eu não vou deixar de te amar menos, ou isso vai interferir de alguma forma no que acontece aqui. Queria tentar. E eu falei, putz, eu nunca tinha pensado nisso, mas não parece que vai ser algo que vai me prejudicar, que vai prejudicar a nossa relação. Então, eu comecei a tentar com ela. Então, a gente começou a criar regras, começou a criar a vivência. E nesse processo, eu passei por todas essas babaquices. Eu fui arrogante, eu fui individualista, eu fui egoísta em vários momentos. Saí com várias pessoas legais e supus coisas que não existiam. A gente acaba descobrindo os melhores jeitos de falar isso para as pessoas. A gente começa a entender que quanto antes a gente fala dessas questões, melhor é. Imagina. Quanto mais a gente adia isso, pior fica a coisa. A pessoa tem o direito de não querer. Sim, a pessoa tem o direito de, cara, você tem uma namorada, mas vocês, apesar do relacionamento aberto de vocês, eu não quero entrar nessa, não quero participar. Beleza, então, assim, quanto antes a pessoa souber disso, melhor, porque ela não investe o mínimo de sentimento, o mínimo de vontade de estar ali. Isso começa aí, e aí você começa a escalar para outros níveis. Depois que esse relacionamento terminou, eu continuei não monogâmico, e aí começava alimentar essa expectativa, né? Poxa, a gente está se envolvendo, mas eu não quero namoro. A pessoa sabe que eu não quero namoro, mas a gente está se envolvendo. A gente fala, a gente não fala, que hora que eu falo, isso me incomoda, isso não me incomoda, isso parece que para a pessoa é uma coisa muito importante. Então eu comecei a perceber bastante disso vivendo mesmo, assim. Diferente do Marcelo, eu não tenho uma bagagem tão grande de 10 anos. Assim, tem quanto tempo você tá nessa? Cara, tem uns 2, 3 anos. É pouco tempo. É engraçado que eu te fiz essa pergunta, eu me remeteu as pessoas me perguntando assim, quanto tempo você é vegetariano? Sabe? Quanto tempo você é crente? Entrou na igreja, tem quantos anos, sabe? Mas, enfim, depois que o relacionamento terminou, eu continuei sendo, porque eu comecei a entender que isso era muito mais... Apesar de ter sido um movimento dela para nossa relação, era algo que me contemplava também. Eu sentia que não tinha porquê eu ficar pensando nesse amor do litrinho, né? Eu tenho um litrinho só para você, do meu amor. Tô pegando o gancho aqui, né, do que o Mineiro falou. A minha história, apesar de maior, né, ela também é parecida com a dele, assim, a proposta de abertura do relacionamento partiu, né, da minha parceira, atual esposa, somos casados. Eu já estava partindo da pressuposta machista aí, ó, que era um homem geralmente que propunha esse tipo de relação, sabe? Pedro, imagina o seguinte, se o homem já tem a prerrogativa social, a autorização da sociedade para fazer isso, por que ele ia permitir que sua parceira fizesse também? Para ser corno manso? Pois é.
Isso não faz muito sentido, né, cara? Esse é um privilégio que você já tem. Eu acho que uma questão importante, né, já caminhando aqui na direção de incluir o homem e a masculinidade nessa história toda, né? Porque eu considero, mas essa é minha visão pessoal, isso não é nada hegemônico, consensual, coisa parecida, mas pra mim é muito mais difícil pro homem do que pra mulher. Por quê? A mulher tá conquistando, o homem tá abdicando. A mulher tá ganhando e o homem tá perdendo, a partir da ótica dos relacionamentos tradicionais. Foda. Né? O homem sempre teve. Amigo, se você, né, tem uma parceira, mas você pega um monte de gente, você é o pegador. Se ela faz a mesma coisa, ela é um monte de coisa que a gente já sabe o que é. Eu conversei com uma amiga minha uma vez sobre isso, e ela de fato tem uma relação aberta. E eu estava explicando para ela o quanto eu entendia, pelo menos na nossa bolha, né? O quanto era mais fácil, talvez, para ela se colocar nessa posição. Porque se eu, ainda mais eu que debato masculinidade, se eu for pra internet, se ela falar que eu quero ficar com um monte de mulher ao mesmo tempo, as pessoas vão enxergar isso de uma maneira ruim, né? Dentro da minha bolha, obviamente. Mas ela me trouxe um outro ponto também é muito importante, que o quanto os homens, às vezes, não dão seriedade para ela. Então, quando ela se coloca como uma mulher que vive um namoro aberto, os caras acham que é bunda lelê, tipo assim, piranha, sabe? É uma mina que eu vou pegar várias vezes, eu vou transar e não preciso ter nenhum tipo compromisso com ela, nenhum tipo de afeto, carinho e tudo mais. Então, ela me trouxe esse outro lado que pra mim fez muito sentido também. Tipo, cara, quando eu me coloco dessa maneira, e ela é uma mulher negra e jovem e tal, então, tipo assim, as pessoas enxergam o corpo dela como um corpo mais fácil ainda, como se ela tivesse aí pra qualquer um que passar a levar, porque ela vive uma coisa aberta. Então, eu fiquei com isso na mente quando a gente teve esse papo. Assim. Então, né, cara, eu acho que essa história toda, né, quando a gente fala relacionamento não monogâmico, né, se a gente for rapidamente regredindo na história, né, tem gente que situa isso dentro de momentos específicos. Eu acredito sinceramente que isso sempre existiu, desde as cavernas. Agora, sempre foi transgressor. Né, pouquíssimas sociedades tiveram relacionamentos múltiplos, afetivos, enfim, de diversas formas, não, né, como modelo, historicamente, pouquíssimas. Sim. Então, assim, o que a gente está fazendo agora é uma transgressão? É uma transgressão. Agora, é uma transgressão para desconstruir algo, né, que é fonte de dor e sofrimento para um monte de gente. Da mesma forma que é fonte de felicidade para alguns, é fonte de, né, desgraça para um monte de gente. Né? E, assim, a roda da história gira. Né? Você estava falando do rolinho primavera, eu achei isso um barato. Né? E aí tem aquela história, hoje já tem um monte de mulher desconstruída, né, que conhece a terminologia, que pratica e tudo mais, aí o cara vai, sai com a mina, chega no dia seguinte, acorda, sei lá, na casa dela, na casa dele, vira pra ele e fala, pô, mas eu acho importante você saber que a gente vai ter só um negócio assim, bem suave, bem tranquilo, eu não tô afim de namorar. E a mina vai olhar pra cara dele e falar, meu irmão, eu tô pensando na lista de compra, eu tô pensando no que eu vou fazer hoje à tarde. Tu acha que eu vou namorar você? Eu não sei nem teu sobrenome, se enxerga. É isso. Né? Então tá todo mundo preso, né, em estruturas e papéis pré-definidos. É isso que a gente tem que atentar e desconstruir, sabe? Né? Vai saber quantas vezes você disse isso pra uma mina, olha, eu não tô querendo namorar nem nada, porque você tava no papel do tipo, se ela saiu comigo é porque ela já tá imaginando a gente no altar. E homem tem muito isso, né? A gente homem tem muito isso, tipo assim... A mina tudo gira em torno da gente, né? No segundo encontro já tá falando, tipo assim, não, é porque eu não quero nada sério e tal. E eu falo assim, e daí? Eu não quero também. Nunca falei essa parada. Exato. Mas, voltando no ponto do Caio, que ele tinha falado da amiga dele, acho que, cara, é um recorte também importante da gente fazer, que é a respeito de mulheres negras dentro dessas relações. Porque a gente já sabe que o corpo feminino negro, ele é subjugado, ele é colocado numa posição de subserviência, que é considerado um corpo mais fácil. Enfim, tem toda uma construção. Jogando no Google é uma coisa, acho que aparece na primeira página. É um texto de uma mina preta falando que ela não quer relacionamentos monogâmicos de jeito nenhum, porque todas essas questões para ela batem de forma negativa. Ela fala que
todas as questões que a mulher negra já tem acabam ficando piores. Assim, a mulher negra sempre foi vista como a mulher mais fácil, a prostituta, e a relação não monogâmica para ela, a relação poligâmica para ela, leva isso num extremo ainda maior. Não que eu concorde 100%, mas acho que tem esse recorte que também é importante, que tem gente que não quer isso de jeito nenhum. Quando esse texto apareceu na internet, uma amiga minha também negra, Winnie, que até fez parte de algum episódio desse podcast, também escreveu um outro texto dizendo que ela, como mulher negra, considera, sim, uma relação aberta, justamente por ser negra. É isso, né? Enquanto a gente tem uma visão de uma mulher negra que diz: eu nunca fui assumida, então agora eu quero ser assumida dentro de uma relação fechada, que nunca aconteceu pra mim. E isso é positivo de ser colocado. Enquanto você tem outra mulher negra que fala assim: eu nunca fui assumida e ainda assim eu não quero estar numa relação fechada, que quando eu sou assumida eu sou escondida, eu sou diminuída, eu sou traída. Então são duas mulheres com o mesmo recorte, mulheres negras, né, e que enxergam essa questão por outros olhares. Assim. Então acho que é muito importante pensar nisso também. Porque pelo que eu lembro de críticas a esse texto que você citou, Mineiro, tipo, pelo que a menina colocava, o que ela estava colocando não era uma relação aberta, era uma relação fechada que tinha, sei lá, traições. Como se ter uma relação aberta fosse esse bunda lelê todo, que, enfim, todo mundo fica com quem quiser. Bacanal, né? É isso, que não tem compromissos e nada do tipo. Então são visões que eu acho importante de ter de ambos os lados, mas que acho que não delimitam necessariamente a visão de um grupo. Então, mulheres negras não querem ter uma relação fechada, mulheres negras querem ter uma relação fechada. Acho que há pontos de ambos os lados. Sim, muito bom. Acho que muito só bom mesmo o caso de estar atento a isso. Assim, a gente tem Total. estar atento a isso em todas as relações, mas entrando nesse viés, tem que entender também que existe essa questão que pode bater mais forte para algumas pessoas. Sim. O Marcelo estava falando antes, né, da coisa que o homem já tem o direito, né, de ser poligâmico, mesmo numa relação fechada. Ele fez aspa com os dedos, tá? Eu fiz aspas com os dedos. Eu faço várias aspas com os dedos aqui que vocês não sabem, mas bom. Eu fiz, obrigado pela colocação. Que é socialmente aceitável. Que é socialmente aceitável. Mesmo que não seja aceitável, acontece com mais facilidade. Esse era o ponto, assim. Eu queria entender de vocês isso do aceitável ou não aceitável, né? Porque eu vejo que eu tenho amigos que eu sei que já fizeram, já tiveram traições, mas eles colocam de uma maneira assim: se eu não expor a minha mulher, se eu não expor a minha companheira, não tem problema, sabe? Porque o problema estaria em publicizar ali, em fazer a mulher de chacota, sabe? Tipo, outros ficarem sabendo. Isso não seria uma questão, assim, sabe? Como é que vocês... Isso suaviza a traição? Como é que é isso na cabeça de sei lá, pra mim continua a mesma merda, já dou logo a minha opinião. Mas eu não queria, né, ser taxativo assim, eu queria justamente colocar pra gente debater aqui. Eu não gosto da ideia de demonizar a traição, né? Porque de uma maneira geral, a traição demonizada enquanto super ultra pecado termina em crime, morte, agressão ou coisa parecida. Agora, eu tenho uma história engraçada para falar sobre isso, né? Há um tempo atrás, eu viajei e fui ver uns familiares, né, numa capital do Nordeste. E aí, conversando lá com o pessoal, eu percebi o seguinte, né? Eles tinham uma dinâmica ali, pelo menos naquele grupo social, né, que eu estava inserido, em que todo mundo era casado, todo mundo tinha amante, e o sujeito lá que for casado e ficar só com a esposa, ele casou de fachada. Tipo negócio... regra trair, né? E aí eu conversando com o pessoal lá, e assim, os mais chegados sabem, né, do meu esquema. E aí eu perguntei pra eles, vem cá, cara, eu fiquei com a impressão aqui o seguinte, vocês traem as suas esposas por quê exatamente? Inevitavelmente a resposta era sexual, né? Não, porque eu gosto, dá uma zinha. Tem mais bucetinha, pô, vai ficar com a buceta só a vida toda. Exatamente. Era sempre assim. Os termos. E aí, né, eu coloquei o seguinte, cara, olha só, vocês, né, ficam mandando localização de WhatsApp entre si para enviar para as esposas,
né? Vocês ficam combinando de estar num lugar e estar em outro. Ok, tudo isso porque vocês querem preservar os relacionamentos de vocês e as respectivas. Agora, se vocês fazem tudo isso por sexo, cara, a energia que vocês gastam pra apagar os rastros do que fizeram, dava pra vocês treparem o triplo, se vocês simplesmente conversassem sobre. Sim. Porra, mas aí minha mulher vai dar também. Eu falei, aí esse é que é o problema, né? Esse que é o problema, né? Sim. Mas você ia falar uma coisa antes, desculpa. É aí que é o privilégio que eu tava falando. É, que o homem acaba colocando a mulher como propriedade, né? A minha casa, meu carro e a minha mulher. Minha casa só eu entro, meu carro só eu dirijo, minha mulher só eu como. E essa questão pra mim parece muito aquele negócio do... importante é manter um sigilo, se ninguém fica sabendo. Parece aquela história do cara que não fez exame porque tinha medo de ter câncer e morreu de câncer sem saber que tinha câncer. Porra, se você não sabe, você não tem, né? É igual eu falo que você só tem doença quando você vai ao médico. Né? Porra, Sim. muito foda essa comparação, hein, Mineiro? Adorei Porque, isso. cara... Vou usar isso com meus amigos. Cara, Porra, excelente. Isso traz uma parada muito importante, que é manter o diálogo na relação, cara. É muito importante, mesmo nas relações monogâmicas, Sim, mesmo nas sim. relações não afetivas, cara. Exato. Conseguir se expressar, falar dos seus sentimentos, da sua relação, o que tá acontecendo com você Sim. ali. E eu E acho ter uma abertura pra poder, tipo, cara... Tá rolando isso, eu tenho essa sensação, eu quero isso, eu não quero isso, eu não gosto disso. E acho que esse exemplo que você trouxe dos seus parentes, né, vai muito do nosso tema, né? O homem está preparado para ter essas relações abertas e a gente percebe que esses caras, por exemplo, não. Porque Nem fudendo. se ele vê a mulher transando com outro cara, para ele vai ser um surto, vai ser o fim do mundo. E eu percebo que também é uma questão muito social, né? Porque às vezes, tipo... O cara nem liga tanto, mas, sei lá, ele vai ligar mais se os amigos souberem do que se a mulher fizer de fato. Então, tem uma questão dos homens também de se manter uma pose para outros homens, Sim. né? E aproveitando isso que você está falando, irmão, uma coisa que você estava contando, eu adorei essa analogia que você fez de ir ao médico para ter doença, né? Porque eu fico sempre... de uma certa forma ali incomodado quando esse assunto surge ali entre os meus amigos, eu não sei muito bem como falar com os caras sobre essa porra, né? Porque eu fico assim, eu acho vacilo. Independente, não por atrás, tipo, pegar uma outra pessoa, ser um pecado capital, mas porque, brother, o cara tá sendo escroto com um acordo que ele combinou com a mulher. Ou com o homem, né, dele ali, da relação, assim. A traição pra mim é um vacilo porque rompe com o acordo que tá combinado. Só por isso. Então, assim, eu tenho dificuldades, confessando aqui pra vocês, de como falar isso pra eles de uma outra forma. Porque, assim, porra, mas é vacilo, cara. Por que você tá fazendo isso com a mulher, brother? A mulher é maneira pra caralho. Você tá, porra, vacilando aí, deixa de ser pela saco. E aí o cara fala assim, porra, mas ninguém fica sabendo, a parada fica na encolha, não tô desrespeitando. Porque o cara entende que isso não é desrespeito. Então, ele pode não estar desrespeitando a parceira principal, mas e essa terceira que apareceu aí? Como é que fica na história? Ainda tem isso, né? Que a mulher não sabe que ele tá, né, tem um namoro, um relacionamento sério. Às vezes sabe. Às vezes sabe, mas... Às vezes sabe. E aí eu fico... isso que você trouxe me deu um novo argumento, sabe? Aí, amigos do Pedro, aguardem. Se preparem. Não, mas mas isso, cara. Mas é muito disso que o Marcelo falou também, cara. Por que em vez de você ser respeitoso, você prefere ser covarde, gastar uma energia fodida pra, tipo, apagar tudo que você fez, onde você tava, com quem você tava, o que você tava fazendo. Porque você só não conseguiu ter coragem pra falar algo de você. Total. E porque você não quer abrir mão de um privilégio. É isso, pô. Pra mim o ponto central tá aí, assim. Porque a gente falando aqui de relacionamento aberto, não sei o que, e outras possibilidades. De novo, mais uma confissão minha aqui. Não consigo tirar da minha cabeça que a minha mulher fará isso também, sabe? Então essa coisa da minha mulher, né, como você estava colocando, Mineiro, por mais que eu racionalmente entenda de uma outra forma, essa coisa da posse, né, da exclusividade, ainda está impregnado na minha cabeça, sabe? Tipo, eu e Gabriela, a gente conversa numa boa sobre essas questões, a gente tem uma relação monogâmica, mas o falar sobre o assunto não é um problema pra gente, pelo contrário, a gente até curte trocar essas ideias, porque eu acho importante para um casal, né, ficar atento a essas questões, mas assim, acho que uma das coisas que de fato me impede
de entrar num outro tipo de relação é a minha neurose com a possibilidade. Isso não só com Gabriela, mas acho que isso desde sempre. É assim, caralho, beleza, vou estar transando e tudo mais, vou estar vivendo, sabe? Mas ela também vai estar. E aí eu fico assim, brother, não sei se eu tô preparado, sim, né? O grande tema é isso, assim, eu não sei se eu tô preparado. Sustenta ou não, né? Eu não sei se eu consigo encarar essa, sabe? Ninguém tá preparado. Não existe preparação para isso. Nós fomos preparados para o contrário a vida toda. Só existe uma maneira de descobrir, é tentando. E aí eu acho que esse é um ponto também muito importante, né? Ok, fizemos a reflexão, você, a companheira, o companheiro, todos os envolvidos, e decidimos que, né, renunciar à exclusividade e tentar outras possibilidades é a melhor estratégia possível, é o melhor caminho, é o que faz mais sentido, é uma decisão racional. E aí, falando aqui, né, pessoal, eu não quero de forma alguma passar a impressão de que você engole a pílula vermelha e pronto, vira aí no mundo. É difícil pra cacete. É difícil pra cacete. As pessoas viram e falam, vou virar não monogâmico e eu vou trepar pra cacete. Não, não vai. Você vai fazer muita DR. Sim. Ah, mas eu fujo de DR. Então você tá fugindo do caminho. Porque se você vai se relacionar com várias pessoas, você vai discutir vários relacionamentos. Se você não dá conta de discutir um, nem tenta. Você vai ter que discutir vários. Se você quer ter vários relacionamentos, você terá de discutir vários relacionamentos. É um trabalhão, né? Mas a recompensa é boa. A recompensa é legal, ela faz sentido. Então, assim, o processo ele é dolorido. Né? Falando assim, parece tranquilo, mas a primeira vez, né, que a minha companheira passou uma noite fora, né, eu fiquei em casa e eu virei a noite vendo televisão e eu não conseguia dormir. Né? E assim, eu poderia ter marcado alguma coisa com alguém para ter feito, eu vou sair porque ela saiu também. Poderia. Mas naquele momento eu falei, não, é importante que eu fique aqui. E faça essa reflexão. Porque isso vai acontecer. Nem sempre eu vou conseguir marcar alguma coisa pro meu momento que ela, e aí eu me distraio, ela distrai também. Chumbo trocado não dói, com aspas nos dedinhos. Chumbo trocado não dói é uma expressão? É, aquela história, né, do monogâmico. Um traiu, o outro traiu, todo mundo traiu todo mundo. Entendi. Né? Tá certo. E pronto, todo mundo traiu todo mundo. E nem sempre vai poder ser assim, né? Não, né? O que eu tô dizendo é o seguinte. A partir do momento... por isso que a parte importante dessa história toda. Aonde é que começa a não monogamia de verdade? Ela não começa quando você satisfaz seu próprio desejo. Ela começa quando você está conformado, em conformidade com a satisfação do desejo do outro. Belas aspas, hein? Isso aí dá uma de belas aspas. Eu gosto dessa frase, ela é um slogan pra mim, praticamente. Isso, com certeza. Repita então, por favor, Marcelo. Não monogamia não começa na satisfação do próprio desejo. Começa na conformidade com a satisfação do desejo do outro. Como eu falei, é um slogan. As palavras foram cuidadosamente escolhidas. Eu não disse ficar de boa. Isso é muito vago. Eu não disse ficar feliz. Isso é desejável, mas é muito difícil. O que eu estou dizendo é conformidade. Foi feito o acordo. O outro ou a outra vai exercer o próprio desejo, vai para um date, vai para um encontro, vai dormir fora, vai namorar, vai a puta que pariu, não interessa. Mas vai. Né? E você deixou ir, primeira coisa importante, banca a sua decisão. Não adianta você propor isso e depois, eu não estou me sentindo bem, eu estou sofrendo. Ficar ligando, mandando mensagem. Exatamente. Né? Você pode sofrer, mas banca a sua decisão. Tomou a sua decisão, engole o sapo e vê se você vai dar conta. Né? A segunda questão importante, todo mundo quer satisfazer o próprio desejo, todo mundo quer transar um bocado, quer conhecer gente legal, quer fazer coisas legais, né? Mas nós somos homens, nós somos hoje beneficiados por uma estrutura que há séculos oprime as mulheres. Então estamos conscientemente abrindo mão do nosso privilégio de fazer isso, proibindo que as nossas mulheres façam. Ou, né, companheiros, enfim, isso é o de menos. Sim. Né? Então você tem que estar... A questão da conformidade é isso, sabe? O outro vai fazer porque está num acordo e eu vou ficar aqui. E eu vou dar conta. Eu vou ficar de boa. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu fique puto pra cacete. Pode ser que eu queira dar cabeçada na parede. Mas se eu disse que é pra ir, é pra ir. Eu não concordei só porque eu balancei a cabeça porque eu queria fugir do assunto. Sim. É isso que eu tô chamando de bancar a própria decisão. Eu acho que eu não tô preparado. Eu acho que eu não estou preparado, acho que é uma boa conclusão. Acho que também tem uma coisa importante, a gente falou das regras, né, e agora de bancar a decisão, que
a gente tem no relacionamento monogâmico as regras fixas. Sim. Todo mundo sabe as regras e todo mundo tem que trabalhar dentro daquelas regras. O gabarito já está pronto. Exatamente. Sim. A gente, Precisa quando a gente falar entra sobre isso. num relacionamento não monogâmico, a gente não tem as regras prontas, a gente constrói as regras em conjunto com o companheiro, com a companheira que a gente está se relacionando. E nada impede, depois de você passar a noite batendo cabeça e tal, de falar, cara, essa regra não rola pra mim, talvez a gente precise de uma outra regra. Aí, tudo bem de você sair Essa regra de você essa regra de você fazer coisa está errado. Deixa só a regra de fazer coisa. Ou então, sei lá, a regra de quando conversar, o que conversar. Eu quero saber quem é a pessoa, eu não quero saber quem é a pessoa. Eu quero saber onde você vai, eu não quero saber onde você vai. A gente quer ter uma regra de que no cinema tal, que a gente se conheceu, você nunca pode sair com alguém lá. Beleza, tem várias regras e as regras elas estão mudando o tempo todo, porque a gente também está mudando o tempo todo. A gente, processo depois de passar criativo próprio, né? Depois de a gente passar pela experiência, tenho certeza que a gente vai querer mudar alguma coisa, porque a gente Isso é transitório, é do momento. Eu queria chamar o Luiz de novo agora, complementando aquele áudio que ouvimos no início, para a gente entender quais são os acordos dele. Ele traz isso, quais são os acordos que ele tem estabelecido, como começou, ele tem um caso particular que eu acho interessante da gente entender e, sei lá, fomentar mais aqui a nossa reflexão, que para mim está sendo maravilhoso. Boa noite, meu nome é Oscar de Alencar, sou documentarista, sócio-diretor da produtora Couro de Rato. Tenho 7 anos de relacionamento estável com minha companheira. Nos primeiros 3 anos e meio, a nossa atividade sexual era muito intensa, até que mais ou menos 3, 4 anos atrás, essa minha companheira começou a se perceber como uma pessoa trans, e isso mudou a relação dela não só com o próprio corpo, também com o desejo sexual, né? E aí a gente meio que começou a conversar ao mesmo tempo, né, sobre a possibilidade de abrir o relacionamento sexual, né? A gente começou a história com 3 regras básicas, né, que são fundamentais para a gente, que é jamais ficar com amigos em comum, jamais expor o outro, ficar contando para pessoas em comum as aventuras sexuais de cada um, etc e tal. E a terceira é jamais estabelecer, sedimentar uma relação afetiva com pessoas de fora, né? Essa terceira é a mais complicada porque a gente não tem controle sobre os afetos que nós vamos ter na vida, mas, por outro lado, a ideia é não ter, porque não é a ideia do relacionamento que a gente constitua poligamia, poliamor, nada nesse sentido. Então, afetivamente, ainda é uma monogamia, né? Está aberto para as relações sexuais, mas a gente não tem interesse em virar trisal ou estabelecer relações afetivas com pessoas em casas diferentes, né? Valeu, Luiz. Muito obrigado pelo seu áudio. Uma história muito, muito maneira, né? De como, mesmo com as transformações todas aí que o relacionamento passou, eles continuam juntos, continuam se amando, continuam dispostos a fazer isso acontecer. Então, muito maneiro. Eu queria, pegando até um pouco também do que o Luiz falou, né? Do desejo dele e tudo mais ali, como é que vocês entendem essa parte que é um outro argumento que eu escuto muito também, de homens em geral, que é assim, não, o homem, acaba traindo porque tem mais necessidade, porque é da natureza do homem, acaba transando mais, ou sentir mais tesão né? Isso faz sentido, cara? Como é que é isso, né? No convívio de vocês com relacionamentos não monogâmicos, né? Principalmente o Mineiro e o Marcelo aqui, como é que vocês percebem isso? Eu acredito de verdade, né, que o desejo ele é absolutamente da natureza do indivíduo. Olha aí. Tem quem tem mais, tem quem tem menos. Isso não tem a ver com ser homem, mulher, trans, cis, ou seja lá o que for. Tem gente que precisa de mais sexo, tem gente que precisa de menos sexo e em períodos da vida. Uhum. Ainda tem isso. Às vezes você quer mais, às vezes você quer menos. A gente abordou uma coisa aqui muito legal, que assim, nos 2 casos, né, de vocês dois, Marcelo e Mineiro aqui, quem propôs foi a mulher, né? Sim. Então isso já é uma demonstração, de certa forma, que nesse recorte específico que temos aqui na nossa mesa, as mulheres que propuseram.
E também tem essa coisa de propõe porque o homem não precisa propor, né? Exatamente. Então, na verdade, a mulher tem até o desejo, só que ela talvez reprima mais, não sei. Eu acho que é muito por aí, assim. Acho que os homens são estimulados mais a fazerem sexo do que mulheres, né? Pelo menos nessa fase inicial da vida, né? Início da fase adulta. Eu acho que há um estímulo maior para os homens de fazerem sexo, então acaba se construindo essa ideia de que os homens querem transar o tempo todo e as mulheres não. Eu estava até comentando no encontro do Memo. Eu não sei se foi o que o Mineiro trouxe o tema, mas ou se foi um outro, que eu sou aquele típico meme do tipo, o homem gosta muito de transar até conhecer uma mulher que gosta mais do que ele, assim. Porque eu sou a pessoa que, tipo assim, eu adoro transar. Aí eu conheço a pessoa que quer transar 4 vezes. Eu falo, 4 vezes eu não adoro não. Adoro 2 só, entendeu? Então, a gente tem essas questões que é isso, é uma coisa meio que criada, né? Inventada. E que, como você falou, tipo, é mais de um indivíduo em si do que sobre o gênero. Cara, eu radicalizo um pouco nisso, sabe? Eu acho que a ideia, né, de que o homem precisa de mais sexo que a mulher, eu pessoalmente guardo ela na mesma gaveta das afirmações do tipo, né, o branco é mais inteligente que o negro, ou qualquer outra, né, idiotice biológica do termo. Esse do desejo tipo, louco de justificar alguma coisa pela biologia. Cara, né? é muito simples. O homem, né, ele é estimulado a fazer sexo porque ele beneficia-se de uma estrutura de poder que coloca dessa forma. É só isso. Né? O desejo da mulher e o desejo do homem simplesmente não existem. Porque o desejo é do indivíduo. Sim. Né? Eu tenho um exemplo para botar aqui, para trazer. Recentemente eu fiz um curso sobre matriarcalismo. Matriarcalismo. Que existiam, levantando aquele ponto que você subiu, Marcelo, das sociedades, né, de como foram construídas. Existe, por exemplo, até hoje uma sociedade na China chamada os Mosus, que é uma sociedade matriarcal, que é o oposto do patriarcalismo. A mulher que manda, a mulher que é a chefe da sociedade, e é muito interessante como as sociedades são construídas diferentes. Por exemplo, a família, que aqui é uma família que o homem banca, né, e que o homem tem a mulher. Nessa sociedade matriarcal específica dos Mosus, por exemplo, a família ela é consanguínea só. Ou seja, a mulher transa com o cara, ela tem um filho, mas quem cuida do filho não é o pai, é o tio, é o irmão, e a mãe, e as famílias... Meio que do clã ali, né? Exatamente, as famílias elas vão se formando em consanguíneas. E as mulheres transam com quem elas quiserem o tempo todo, porque é uma relação de vontade, e os homens são mais submissos, tanto na questão de trabalho, eles são mais ociosos, também muito parecido com aquilo que já foi, que a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, os homens lá ficam cuidando dos sobrinhos. E as mulheres que trabalham, as mulheres transam com quem elas quiserem, têm as relações que elas quiserem, e o pai, ele sabe que tem um filho lá, que aquele filho é dele, eles têm essa, obviamente hoje em dia eles têm essa consciência, mas a construção social é completamente diferente, de uma forma que isso não é problema, porque não tem esse lance da família. A família que cuida é a família de sangue. Então a mulher tem o filho e a família lhe cuida. Então as famílias são gigantes, que elas só crescem. Que doideira, né? Exatamente. A matriarca é sempre a mulher mais velha, ela é a dona do dinheiro, ela é a que manda na casa. E o que mais me impressionou foi justamente como as relações são totalmente diferentes, ou seja, não tem nem casamento. Sim, sim. E eu acho que é isso que acaba moldando muito isso tudo que a gente está falando aqui. Total. Né? E uma simples mudança na forma de se relacionar em sociedade muda totalmente essa forma de construção. Lá, por exemplo, as mulheres transam mais. Com certeza. Que loucura. A minha relação anterior sempre foi, assim, foi uma relação monogâmica, mas era uma relação muito, como é que eu posso dizer? Sempre foi uma relação, a gente sempre foi muito franco um com o outro, a gente sempre teve muito respeito um com o outro, mas isso não impedia a gente de falar de desejo, de falar de necessidades, de achar, poxa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, que mulher maravilhosa, que homem maravilhoso. Isso nunca foi um problema pra gente. Então a gente sempre teve essa abertura de falar de outras pessoas sem necessidade necessariamente de sexualizar aquela questão. E depois de um tempo isso foi evoluindo de falando
outras questões, até que a gente chegou num ponto disso, assim, não existiu, esse é uma escalada da relação. Tanto que a relação depois também termina sem ter a ver com isso, por outros motivos, mas não teve momento certo. Assim, essa coisa do momento vem assim, porque eu já percebi em alguns momentos que alguns casais acabam pensando em abrir o relacionamento porque estão em crise, porque estão num momento ruim. Bastante comum. E aí, assim, encaram um relacionamento aberto como a possibilidade de um renascimento. Sabe quando as pessoas assim, vamos ter filho que a gente melhora o casamento? Eu vejo que algumas pessoas usam o relacionamento aberto dessa mesma forma, assim, para salvar o casamento, sabe? Sim. Do mesmo jeito que eu percebo outros casais abrindo justamente, ou mudando de uma monogamia para uma não monogamia, justamente no momento onde estão mais felizes entre o como um casal, sabe? Então fica por isso que eu te perguntei isso, sabe? Eu acho que é uma parada meio maluca esse papo de salvar a relação abrindo, assim. Ou então, a gente tem a galera que fala, porra, vamos viajar, vamos pro Caribe, o casamento tá meio na merda, vamos fazer a viagem, vamos pro Caribe, vamos passar uns dias só da gente. Mas na verdade não foi a viagem que fez, foi ter o foco completo ali na relação. Eu conheço muitos casais que melhoraram a sua relação depois de passar por um processo desse, de viajar, de sair, de se desconectar. Mas foi muito mais ter um foco na relação, de conversar, de se abrir, de ser sincero com o próprio companheiro, às vezes não estava sendo, de ter um tempo com o próprio companheiro. E aí falou assim, mas a viagem que melhorou tudo, nosso casamento agora está maravilhoso. Na verdade não, foi vocês investirem um tempo em vocês, sabe? Sim, sim. Então acho que a mesma coisa rola com abrir relacionamento. Não é abrir o relacionamento que vai salvar, é você ter mais espaço, você ter mais momentos de conversar, de estar presente, de discutir as relações, o que te incomoda, o que me satisfaz e o que te incomoda. E tudo isso que gira ali em torno que às vezes a gente acaba passando, cara. A nossa vida é muito maçante, né? A gente tá ali, trabalho, transporte, dormir, trabalho, transporte, dormir. E às vezes a gente não para conversar coisas básicas, assim, cara, tá tudo bem? Você tá se sentindo bem nessa situação? Sim. O que tá rolando aqui? Eu não tô falando nem do relacionamento não monogâmico, tô falando do relacionamento normal. Às vezes a gente é tão massacrado pela rotina que a gente acaba, de fato, perdendo um pouco da sensibilidade, da ternura. A gente acaba entrando no botãozinho do automático. Sim. E quando você vê, cara, tem 5 anos que a gente tá casado, mas, porra, faz 3 anos que a gente não senta pra conversar. Eu tenho medo de DR. Porra, não é a questão de ser DR, é uma questão de... Geralmente quem fala isso é o homem, né? O que você acha dessa coisa do momento? Eu acho que o momento é o momento em que, né, você faz essa reflexão, né, busca leitura, lê uns textos, tem essa ideia na cabeça, e aí você propõe isso para outra pessoa. Se a outra pessoa concorda, esse é o momento. Né? Então, assim, vamos abrir porque o relacionamento tá ruim. Olha, pode ser que esse remédio não cure essa doença. Uhum. Eu conheço casos de relacionamento que estavam ruins, abriram e melhoraram. Por quê? Eles estavam ruins, né? Porque num determinado momento, sei lá, alguém estava gostando de alguém e estava fazendo aquele cálculo que todo monogâmico faz. Será que essa pessoa pela qual eu acho que eu estou me apaixonando vale mais a pena do que a que está comigo? Será que eu preciso de um divórcio para ter uma namorada? Né? Todo mundo que está num relacionamento monogâmico pelo menos já se perguntou isso em alguma vez, em algum momento. E é um grande medo, né? Não, às vezes não só seu, mas como da própria pessoa com quem você está. Exatamente. Então, assim, se for esse o caso, pode ser que uma abertura permita que aquela pessoa viva aquilo que ela deseja viver, mantendo o que já teve, e o outro vai ali meio que no embalo do tipo, não gostei muito da ideia, mas fez algum sentido, depois conhece alguém legal, usufrui também, ambos estão de boa, os 4 vão estar felizes. Olha aí que legal, felizes elas 4. Beleza. Agora, se você vira e falar, vou apimentar a relação, cara, isso não é sobre sexo, é sobre pessoas. Né? Isso não é sobre genitais, é sobre gente. Uhum. Então é mais complexo. Eu vejo dessa forma, assim. Então não tem um momento certo. Não tem uma cartilha, né? Claro. Agora, se você está num relacionamento e você tem uma enorme vontade de ficar com outra pessoa,
o que vai acontecer? Só tem duas possibilidades. Ou você vai trair e exercer o seu próprio desejo, ou você vai sublimar aquilo. E aí tem uma pergunta psicológica interessante nesse momento, né? Se você está sublimando o seu próprio desejo em função de uma outra pessoa, até que ponto você culpa ela pelo sofrimento que você está passando? Sim. Quantos relacionamentos não terminaram por causa disso? Mas aí uma pergunta, então, em cima disso que você estava colocando, que é a seguinte, pra gente aqui, né? Quando você traz que... eu tô gostando muito de uma outra pessoa, tô com um desejo muito forte. Geralmente, o que eu entendo que as pessoas pensam, e que de uma certa forma eu penso também, é que eu estou deixando de gostar da pessoa que eu estou no momento, sabe? Que tipo assim, quando eu começo a gostar de uma outra pessoa, é porque esse meu relacionamento aqui já não tá tão legal, ou, sei lá, sabe? Tipo, você entende isso como o início do fim. Sim. Isso daí eu acho que não é tão natural quanto a gente imagina, né? Isso vem da ideia daquilo que eu citei mais cedo, né? O amor romântico. A ideia da completude. Sim. Então, dois se tornam um. Sim. Né? Faz parte do rito do casamento cristão. Né? O padre vai lá e fala, agora dois tornam-se um. É lindo, mas assim, não é bem assim que funciona. Para sempre. Né? Pois é, para sempre até quando? Sim. Então, assim, né, a partir de que momento, né, você desejar outra pessoa significa o fim daquilo que você tem? Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma causa e consequência mecânica e automática. Pode ser sim que você tenha um relacionamento maravilhoso e que você tenha um tesão enorme em alguém. Sim. E ainda tem uma outra possibilidade. Quando você é monogâmico e você vive na sublimação do próprio desejo, pode ser que aquele desejo enorme que você tenha por aquela pessoa sequer seja um desejo real. Às vezes é um desejo que está em você e aquela pessoa é que está mais próxima. E aí você acha que está desejando muito ela, quando na realidade você está desejando dar uma variadinha, gente. Não tem nada demais, as mulheres também falam disso. E é aquele negócio, né? Porque é proibido. É? A parada é sim. proibida, aí você tipo, caralho. Aí você, porra, vai lá atrás sua mulher e fala, cara, foi pra isso que eu fiz? Não, é porque tinha ali uma coisa de, cara, é proibido, talvez tenha aquela questão de, porra, é proibido, pode ser mais legal. E aí você fala, caralho. E essa coisa do amor, eu nem sei se cabe essa tipo, a gente fazer essa analogia, mas eu sempre penso lá de como a gente se dá com os nossos amigos, com nossos familiares. Então, a gente não tem eu hoje em dia não acredito que você tem um melhor amigo. Tipo assim, meu melhor amigo Sim. pra tudo é Pedro. Não, eu gosto do Pedro pra falar sobre tal coisa. E gosto do Thiago pra falar sobre outras coisas. É o que o Eu Marcelo gosto falou da cachoeira. Exatamente. Eu gosto da minha mãe, não tanto, né? Mas quanto eu gosto do meu pai, mas eu gosto Mãe muito. é uma só que tem no E nada supera isso. Mas gosto muito do meu pai. O fato de eu gostar do meu pai não quer dizer que eu gosto menos da minha mãe. São gostos diferentes. Então não sei se cabe, mas eu sempre imagino muito nesse sentido, né? De, tipo, você pode gostar de pessoas diferentes por motivos diferentes e ok. Eu queria trazer para a conversa aqui uma amiga querida, a Érica, que é pós-graduanda em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade na Fiocruz. É uma pessoa muito legal, que ela fala um pouco disso também de amor romântico, que eu queria trazer aqui pra gente. E seguindo como é a experiência dela nessas questões de relacionamentos não monogâmicos. Então, sobre relações não monogâmicas e sobre como eu, uma mulher, percebo isso, né? Primeiro eu preciso falar sobre as construções que a gente faz das relações monogâmicas, que, na minha opinião, sempre recaem nessa perspectiva do amor romântico e que levam tanto os homens quanto as mulheres a fazerem promessas das quais elas não dão conta de cumprir. A gente tem uma construção cristã muito forte do amor romântico, né? E por conta disso a gente acaba entrando em relações que para os caras, né, são relações de posse com relação às mulheres, e para as mulheres são relações onde elas se sentem seguras emocionalmente, porque tem o parceiro. Não acredito nessa visão de ter. Eu acho que essa questão da traição
tanto para homens quanto para mulheres, elas recaem no lugar da hipocrisia, das relações monogâmicas, onde normalmente não existe diálogo sobre desejos e vontades que a gente tem na vida. Com relação às minhas amigas e aos papos que a gente tem, muitas delas não topam, não aceitam, ainda tem muito arraigada a ideia de pertencimento do outro e de pertencer ao outro. Algumas até hoje se propõem mais a refletir a partir de algumas coisas que venham conversado, de algumas indicações de livros, mas ainda é um tema muito tabu, sabe? Sim, mulheres traem porque mulheres sentem desejo. Não acho que seja tão na encolha como os homens fazem, até porque as construções de traição para mulheres e para homens, na minha opinião, elas são diferentes. Eu acho que o grande problema está justamente aí. As relações monogâmicas levam a gente para hipocrisia, né? Porque a gente promete coisas que a gente não dá conta de cumprir e a gente não topa dialogar e ser honesto com o outro. Bem, no meu cotidiano, com as minhas amigas, eu tenho 2 casos muito interessantes. O primeiro é um caso autoral, né? Tive 2 relacionamentos, os 2 últimos. Nos 2 últimos propus vivermos uma relação aberta. O primeiro, obviamente, não topou e se transformou numa relação abusiva por parte dele e tenho certeza que foi traída. O segundo topou a princípio, mas depois começou a questionar, sabe? Por um viés um tanto quanto machista, como se eu fosse fazer disso um lugar de libertinagem, né? E não fosse ter responsabilidade afetiva. Como se só a mim coubesse ter responsabilidade afetiva e como se ele também não tivesse que ter. Incrivelmente, fechamos a relação e veja você, fui traída. Tenho uma grande amiga que passou por um processo de transformação e hoje se percebe mais bonita, mais atraente, desejável. E isso mexeu com ela, né? E uma vez conversando com ela falando sobre se sentir atraída por outros caras, coisa que antes não acontecia, porque não tinha acesso a esses mesmos caras. Eu perguntei a ela, já que você enxerga as coisas dessa forma, por que você não propõe a seu marido uma relação aberta? Imediatamente eu ouvi, não, ele não vai aceitar. Tensionei a conversa e perguntei, é ele que não vai aceitar ou é você que está com medo de levantar esse debate e pensar que ele pode ir embora porque está ficando com outra mulher? Enfim, disse que ele não aceitaria, optou pelo caminho da traição. Eu acho isso um pouco triste, né? Sem exercer juízo de valor, mas eu acho triste porque nas 3 situações narradas faltou diálogo. Valeu, Érica, muito obrigado. Foi muito legal te ouvir, trazendo, né, as suas experiências, as experiências de uma amiga sua, né? Acho que fica aí de uma certa lição que o diálogo é, de fato, o que a gente mais precisa ter, independente de qualquer coisa, né? De uma maneira, né, bem senso comum, né? Todo mundo quer trepar, mas se incomoda profundamente que o coleguinha trepe também. E é isso, sabe? Eu acho que, né, é um sistema de relacionamento que de fato não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Porque se você é tomado por uma possessividade, encara as pessoas como posse, né, não tem a menor condição de ser feliz dessa forma. Não vai conseguir, né, não vai exercer esse desapego. Né? Eu falo muito, né, para as pessoas que se relacionam comigo, principalmente assim, é relativamente comum, né, eu estar com uma pessoa que se relaciona comigo,
não a minha parceira de muito tempo, porque essa a gente já tem, né, tudo, já tá tudo posto, colocado. Mas eu tô conhecendo alguém e aí começa a sair com alguém, tô saindo com aquela pessoa, e ela começa a sair com uma terceira pessoa. Aí vira pra mim, vem contar quase que, olha, eu tô começando. Desculpa, hein? É isso, quase pedindo desculpa. Isso acontece com certa frequência e eu sou obrigado a dizer, olha, o que eu quero pra mim é o que eu quero pra você. Né? Eu quero todo mundo feliz. Né? Mesmo porque eu já tenho, né, um monte o próprio relacionamento principal, junto com várias outras questões do dia a dia que reduzem a minha disponibilidade. Então imagina se eu fico exigindo das pessoas exclusividade. Ué, mas o que eu posso dar em troca dessa exclusividade? Uma vez por semana? Uma vez a cada 15 dias? Mas Marcelo, assim, hoje em dia bate tranquilo? Bate. Não deu aquela... muita dor de cabeça, mas hoje em dia bate. 10 anos depois. Eu faço a mesma pergunta para Mineiro. Mineiro, hoje é tranquilo? Cara, hoje eu vivo um relacionamento diferente, né? O meu relacionamento estamos fazendo aí 9 meses essa semana. Parabéns. Parabéns pra ela e parabéns pra você. E é um relacionamento que a gente já começou com ele aberto e tal, então é uma situação diferente. Ela nunca tinha se relacionado de maneira aberta, então também é um momento de construção, também é um momento de ela entender um pouquinho mais, porque ela viveu muito tempo num relacionamento monogâmico, quase casou. E enfim, é um momento diferente, mas é um momento bom. A gente consegue se entender bem, a gente consegue fazer isso que a Erika falou no áudio dela, que é conseguir manter um diálogo, conseguir trazer as questões para dentro da relação. Acho que o relacionamento tem crescido, mas é um relacionamento totalmente diferente dos outros que eu já tive antes, tanto do meu namoro quanto das outras relações que eu tive nesses 2 anos e pouco aí. Assim, fazendo já a consideração final, né? Acho que é uma coisa muito importante para nós homens. Nós somos seres racionais. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Estamos, sei lá, num ambiente, uma festa. E aí a minha companheira ou a parceira que chegou comigo naquele momento vai lá e fica com alguém. Eu não gosto muito daquele cara que ela ficou, porque eu já conheço ele de outro rolê, eu sei que ele não é um cara legal, mas ela não conhece, foi lá e pegou. Se nós fôssemos lobos, era fácil resolver isso. Eu ia lá, montava na carcunda dele, estabelecia uma relação de dominância, né, e estava tudo resolvido. Mas nós somos seres humanos. Sim. Então o que nós vamos fazer? Conversar a respeito, né? Deixa ela viver o tesão dela, depois você vai lá e conversa e fala, olha, esse cara não é muito legal, abre o olho, presta atenção. Não é fazer a caveira do coleguinha, mas... Vocês não estão vendo, mas eu tô coçando minha cabeça aqui. Porque se acontece uma situação dessa comigo, meu irmão, não sei o que... Lobo. Não haja como lobo. Porra, mas eu entendo, é isso que eu tô falando, eu entendo o racional da coisa. Mas você imaginou essa situação? Eu imaginei, né? Você pediu pra imaginar, eu tava imaginando aqui, e assim, eu tava tendo calafrio, caralho, deve ser, sei lá. Não estou preparado, né? Mas puta merda, caralho. Prossiga, por favor. É isso, né? É muito sobre ser racional, sobre controlar os próprios instintos, entender os próprios sentimentos. É exatamente um monte de coisa que os homens não fazem. Por que os homens têm essa aversão à DR? Porque para eles está tudo dado. Está tudo resolvido, o script já está pronto. Basta ser o macho provedor que chega junto, que come, que mete, e a sua história já está resolvida. Vai preenchendo as lacunas do seu formulário. Se você quer ser um homem não monogâmico, que não vá ser um grandíssimo babaca, e aliás, vou deixar um recado aqui, rapazes, não sejam homens não monogâmicos babacas, as mulheres vão identificar você, vão pichar você e você não vai pegar mais ninguém. Olha aí. Não seja um homem babaca, independente se é não monogâmico ou monogâmico, sim, né? Mas é porque dentro dessa comunidade, né, as fronteiras são um pouco mais restritas. Uhum. E as notícias circulam. Não estou dizendo que né, uma grande pegação. Não é esse o caso, mas a questão as pessoas estão sendo observadas em suas práticas. Né? Então, no final das contas, trata-se de também uma enorme desconstrução da masculinidade tradicional. Eu só faço coro aqui ao que o Marcelo falou. Acho que essas questões de instinto, natureza, o homem é assim porque sempre foi assim e é o... Cara, repensa isso em você mesmo, sacou? Independente se você quer ou não quer ser não monogâmico, enfim, você quer continuar sendo monogâmico, repensa isso em você, cara. Você não tem
o homem não tem a necessidade de transar com 2.000 mulheres. O homem não é mais um bicho. A gente não é o leão provedor de toda a sua matilha. A gente não é o gorila dominante da sua tropa. A gente é humano, a gente evoluiu, a gente cresceu. Nossa necessidade é se alimentar e sobreviver, sabe? E amar. Obrigado. De tudo. Entendeu? A gente não tem essa necessidade, esse papo aí de que é o instinto do homem, é o instinto animal do homem. Cara, isso é balela, isso é desculpa pra fingir uma situação que o homem está sendo privilegiado. Então, vamos repensar isso na gente antes de colocar os outros nessas situações, porque eu imagino que para quem recebe um feedback desse, eu fiz isso porque, é meu instinto, eu sou homem, deve ser uma parada muito ruim, deve ser uma parada muito difícil. E tipo, caralho, não, você pensa, você tem cérebro, sabe? Seu cérebro é bem maior que você o... Você não vive na mata fechada, né? Você não tá na selva, pô. Você não precisa de transar para poder sobreviver hoje. Sim. Ou, sei lá, pode ser que você tenha muita necessidade de transar, mas você também tem a necessidade de conversar e entender de onde vem essas coisas. Acho que isso é o mais importante, assim. Manter uma fonte de diálogo, um caminho onde você consiga entender a sua relação e também procurar um jeito de você ter um diálogo com você mesmo, se entender, conhecer um pouquinho mais de você, por que você está fazendo essas coisas. E tudo isso passa pela nossa masculinidade, que a gente vem falando aqui há um bom tempo. Foda. Demais. Queria agradecer então a presença aqui do Mineiro, mais uma vez, do Rafael, que está atrasado, né? Muito obrigado por esperar até o momento. Pelo Marcelo Saraiva, Obrigado. Que, né, é um PhD em universo não monogâmico, sei lá o que 10 você anos é. já, 10 pô. anos dessa vida aí, irmão, já se tornou PhD. Muito Tô foda. sendo feliz, posso reclamar não. Pode pós-graduar. Pós-graduado, pô, muito foda. Então, muito obrigado, amigos. Foi um prazerzaço, foi incrível. E é isso, valeu. Antes da gente encaminhar mais esse belo episódio pro final, é hora da nossa coluna Cartas para o Memo. Já tava morrendo de saudade desse Eu episódio. também. Que maravilha. Como a gente sabe que nem todo mundo consegue ir aos nossos encontros presenciais e que as redes sociais acabam não sendo ali o melhor ambiente para uma troca mais aberta, mais sincera, essa coluna é para a gente trocar um pouco mais e entender o que anda se passando nas nossas cabeças de homem. E também para responder a algumas dúvidas sobre o nosso trabalho e questões do tipo. A primeira mensagem que eu queria ler é do Fábio Leal, Fabito, que traz um ponto interessante. Ele escreveu assim no nosso Instagram: por que ovacionamos o zagueirão raiz estilo Júnior Baiano e suas tesouras voadoras? Imposição sobre o adversário precisa ser necessariamente com violência? Fair play apenas quando convém? Eu acredito que nosso comportamento durante uma partida de futebol ou em qualquer outro esporte diz muito sobre como convivemos em sociedade. Um jogador desleal em campo provavelmente é desleal em outros ambientes também. Cara, eu acho... Muito obrigado, Fábio, pela mensagem. Eu acho isso um tema muito importante, né? Como a gente entende o futebol, o esporte. Com certeza. Acho que eu não sei se existe uma relação tão direta assim entre ser desleal num campo de futebol e ser desleal na vida, mas eu acho que a gente traz também o esporte como uma válvula de escape muito grande para as nossas questões e um ambiente onde a gente demonstra muito esse padrão de masculinidade, né? Sim. Então de fato, como ele disse, a gente por muitos anos valorizou muito esse estilo de jogador bruto, zagueirão, xerifão, até né? hoje meio que tem Acho Felipe que Melo, até né? hoje, na vida, né? Tem esses caras. Mas eu acho que esses caras já são mais questionados hoje em dia, principalmente. Não é ídolo máximo, né? Não é ídolo máximo. Ainda bem que não, porque pelo amor de Deus. Mas de fato existe isso, né? O ambiente do esporte como um ambiente de provar a sua masculinidade sobre vários aspectos. E acho que essa coisa do zagueirão, xerifão, é de como a gente prova a nossa masculinidade perante outros homens. Então eu vou meio que diminuir outros caras, eu vou ser mais violento que eles, eu vou subjugá-los de alguma forma. E eu sou meio assim, sabia, bro? Jogando futebol, bro, eu me transformo. Eu já falei isso até no outro episódio aqui, né? Cara, eu fico, irmão, agressivão. Eu fico falando, você é um merda, você vai errar, você é um merda, você é um merda. Eu fico fazendo isso pra... Sei lá, brother, é uma maluquice. Eu me transformo jogando futebol mesmo. Muito importante esse tema, né? Isso pode até virar um tema, né, de episódio. Com certeza. Eu acho importante a gente ter isso no radar. Valeu mais uma vez aí, Fábio.
A outra mensagem também chegou pelo Instagram, é do Guilherme Hipólito. Oi pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, queria parabenizá-los pelo trabalho. Minha namorada me apresentou o projeto e fiquei apaixonado. Em pouco tempo se tornou minha principal referência quanto a assuntos de masculinidade tóxica. Isso me levou a, pela primeira vez, dividir um relato de abuso sexual por um rapaz que se dizia meu amigo. Bem, muito obrigado e caso seja útil, estou enviando meu texto sobre o assunto. Guilherme, muito obrigado. O Guilherme escreveu um texto no Medium com o título Meu Primeiro Abuso. É um texto forte, assim, eu acho que para quem se interessar aí, vale dar uma olhada no texto do Guilherme. Muito obrigado mesmo, Guilherme, por abrir isso pra gente, por autorizar, né, que a gente coloque isso aqui no nosso podcast. Valeu mesmo. Um outro ponto é que sempre as namoradas, né, as mulheres que apresentam esses temas para os homens, é muito comum os caras que chegam ao Memo chegarem de fato porque alguma namorada, esposa, amiga, prima, o que for, indicou o nosso trabalho. Então é mais um exemplo de como as mulheres ainda se empenham muito também pela gente nesse sentido. E no caso desse episódio aqui, podem ser as namoradas, né? Pois é, quais delas, né? E para fechar, 2 mensagens que tocam no mesmo ponto. A primeira é do Erle Costa, que ele disse o seguinte: queria encontrar no Espírito Santo, onde moro, uma roda de conversa sobre essas coisas. E uma outra fala assim também: quero saber como funcionam as rodas de conversa, porque meu pai tem uma postura bem ruim e prejudicial em relação à minha mãe e minha irmã, e pensei em levá-lo como forma de ajudar nesse ciclo de processo e aceitar rever seus conceitos e atitudes. Bom, a gente tem os nossos grupos do Memo, né? Tanto no Rio e em São Paulo, mas que são poucas ali, né, pessoas que participam. O nosso grupo funciona em grupos fechados, em ciclos de 10 encontros, que tem até 20 homens por grupo. Então hoje, nesses grupos de Rio e São Paulo, são 3, ou seja, são 60 pessoas que a gente tem disponibilidade para estar nos grupos e receber e tal. E como são ciclos de 10 encontros, a gente abre esses grupos por semestre. Então a gente fala isso, inclusive, no episódio que a gente abriu a metodologia, né, sobre grupos reflexivos de gênero para homens. A gente fala não só dos grupos do Memo, mas de outros grupos que também têm esse tipo de trabalho. Então acho que eu não sei nenhum específico no Espírito Santo, mas acredito que tenha, que provavelmente tem, porque ainda bem, né, esses grupos estão acontecendo aí em vários lugares do Brasil. Eu não acredito que o Espírito Santo fique de fora disso. Então acho que é possível dar uma vasculhada nesses grupos que estão acontecendo por aí. Geralmente no nosso Instagram a gente publica coisas, né? No nosso novo site que virá, a gente vai ter também a lista dos grupos que usam a metodologia do Memo em outros lugares, justamente para facilitar esse acesso de interessados com grupos reflexivos para homens. Mas Pedro e Caio também. Por exemplo, no caso dessa segunda mensagem aqui do rapaz que fala do pai dele, que o pai dele tem uma postura um pouco abusiva com a mãe e com a irmã. E isso é uma curiosidade mesmo. Vocês acham que levando esse pai no grupo do Memo, mesmo talvez ele não estando aberto para isso, é efetivo? Ou você acha que ele teria que ter uma primeira abordagem antes, alguma coisa do tipo? Porque me parece, assim, inicialmente, que talvez levar esse cara para um encontro do Memo, ele não vai estar preparado e não vai querer ouvir nada do que vai estar sendo dito e pode sair de lá, às vezes, tão fechado quanto ou até pior. A gente pega muito esses caras nos serviços corporativos, né, que a gente presta, porque nos nossos grupos reflexivos, que são gratuitos, chegam até nós esses homens incomodados. Mas nos nossos serviços, as pessoas que trabalham nas organizações não necessariamente são homens incomodados. Então a gente acredita nesse processo de transformação, mas entendendo que é de uma outra forma que é preciso colocar esse cara dentro do debate. Sim, mas é porque, por exemplo, o que eu fiquei pensando com essa fala específica é porque talvez seria interessante o rapaz que levantou a questão ir até o grupo, levantar essa questão, ouvir formas de abordar o pai e talvez ele começar a gerar esse interesse legítimo no pai para que o pai queira ir num tipo... Ok, vamos ouvir o que essa galera quer dizer. Um passo anterior, talvez. Sabe? Em vez de levar o pai lá para ele ficar na obrigação, vai você primeiro, ouve, levanta o ponto, debate com a galera que está aberta a debater e depois começa a introduzir o papo no pai, né? E assim a gente termina mais um episódio do nosso querido podcast. Valeu demais, pessoal.
Compartilhem esse episódio com os amigos e deem também uma olhada nos outros episódios que a gente já gravou. A gente, por exemplo, já abriu a nossa metodologia de como fazer os grupos reflexivos do Memo, os nossos encontros presenciais, para quem quiser criar um próprio grupo reflexivo. Já falamos também sobre machismo no universo LGBT, sobre a ausência paterna, sobre a situação da paternidade no Brasil, no nosso último episódio. A gente falou sobre assédio em espaços públicos. Bom, deem uma olhada lá. Esse já é o 13º episódio, então já tem um bom material aí para a gente escutar e ouvir e compartilhar. Queria agradecer também a Cartago, empresa parceira que está com a gente, e a você, claro, que acompanha o Memo aqui e nas redes sociais. Bora trocar mais, meus amigos? Nosso e-mail é podcast@memo.com.br e o nosso Instagram é @projeto.memo. Fiquem à vontade, a gente tem respondido todo mundo agora com a maneira mais frequente, está tudo mais bonitinho. Com certeza. Então, por favor, vamos trocar aí. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também, porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, contra os grupos minorizados e contra nós mesmos. Vamos juntos, amigos. Abração e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!